quando abri a Bíblia para ler o versículo e falar sobre o Evangelho, as crianças começaram a chorar e me interrompiam, e isso se repetiu por 3 vezes. Na última vez, eu me afastei um pouco e, em silêncio, perguntei a Deus o que eu faria, o que eu poderia fazer diante daquela situação. E Deus me disse que eu deveria continuar a adoração através dos louvores. Olá, pessoal, a paz de Cristo a todos os que nos acompanham no canal Palavra de Conforto. Meu nome é Penha. É muito bom compartilhar com todos nossas experiências com Jesus. Hoje vamos falar de quando Jesus apareceu aos discípulos andando sobre as águas do mar da Galileia. Essa passagem vai nos ensinar muito sobre a fé. E vocês podem encontrar essa passagem no livro de Mateus 14, do 22 ao 33. Conforme já dito, esse episódio aconteceu no Mar da Galileia. Depois que Jesus alimentou 5.000 pessoas, ele saiu para orar. Observa que Jesus sempre tirava um período de tempo para ficar a sós com o Pai. Conta a história que o vento começou a soprar e as ondas ficaram altas, e Jesus foi até os discípulos andando sobre as águas. Os discípulos ficaram com medo, achando que fosse tipo um fantasma. Jesus acalmou os discípulos e convidou Pedro que fosse até ele. Enquanto os olhos de Pedro estavam em Jesus, ele andou sobre as águas, mas logo começou a afundar. Ou seja, podemos ver como a fé é importante. Podemos até dizer que a fé e o medo andam juntos. A fé te impulsiona e o medo, ele te trava. Os nossos olhos têm que estar fitados em Jesus. Esse andar sobre as águas, como descreveu Mateus, simboliza a superação de desafios. Essa nossa superação tem que ser intransponíveis através da nossa fé. Lógico que a dúvida de Pedro não é necessariamente algo negativo, mas ela pode ser o ponto de partida para a nossa transformação. Quando passamos por alguma experiência com Jesus, a partir dali não somos a mesma pessoa. Passamos a confiar mais em Deus. Ao fazer esse estudo, me lembrei de uma experiência que tive com Jesus. Fui fazer uma visita a um casal que tinha 2 filhos. Esses 2 filhos eram bem pequenos. Eu sempre que saio ou viajo, eu peço a Jesus que me acompanhe. Chegando nessa casa, nós oramos, cantamos louvores ao Senhor. Achei que já estávamos preparados para semear a palavra de Deus. Quando abri a Bíblia para ler o versículo e falar sobre o Evangelho, as crianças começaram a chorar e me interrompiam, e isso se repetiu por 3 vezes. Na última vez, eu me afastei um pouco e, em silêncio, perguntei a Deus o que eu faria, o que eu poderia fazer diante daquela situação. E Deus me disse que eu deveria continuar a adoração através dos louvores. E assim eu fiz. Quando comecei a louvar, as 2 crianças deitaram no tapete e dormiram. Ou seja, o espírito das trevas estava ali.
Mas onde Jesus chega, o mal tem que sair. E aí eu pude ministrar a palavra de Deus. É por isso que te falo, não podemos sair para uma guerra espiritual sem a presença do nosso general. É ele que nos dá a direção certa. A partir desse episódio, eu nunca mais fui a mesma. A gente confia mais no Senhor. Nossa fé, ela aumenta. Saltamos obstáculos e prosseguimos em frente. Amém? Fica na paz e deixa o seu like, compartilha, nos ajuda. Inscreva-se no canal, caso você não seja inscrito. Tchau, um abraço.